O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, no Evangelho, nos apresenta uma figura do Advento. Nós temos, no tempo do Advento, algumas figuras, alguns personagens que nos ajudam a viver bem o Advento, para que possamos nos preparar para o Santo Natal. A primeira figura, a primeira pessoa, sem sombra de dúvidas, é a Virgem Maria. Ela, mais do que ninguém, se preparou para acolher o seu filho, para receber o seu filho. Então, durante este tempo, nós podemos e devemos pedir a Nossa Senhora que ela coloque no nosso coração sentimentos semelhantes, para que nós nos preparemos para a chegada de nosso Senhor. Porque se é verdade que Jesus virá, isto é, um dia, Jesus que veio, Jesus virá para julgar os vivos e os mortos, quer queiramos, quer não, quer nos preparemos, quer não nos preparemos, o Senhor virá. Mas nós precisamos nos preparar para a sua vinda, para que ela seja para nós benfazeja, ela seja para nós salvífica e não condenatória. Pois bem, então nós nos unimos à Virgem Maria, nós nos unimos a São José, que também se preparou para a chegada do menino. Mas existe uma outra figura, talvez uma figura mais rústica, talvez uma figura à primeira vista não tão simpática assim, porque penitente, por demais penitente. São João Batista é esta figura, isto é, este homem penitente no deserto, vestido de pele de camelo e comendo gafanhoto e mel. Isto é uma figura muito forte. E é exatamente São João Batista que de alguma maneira conclui. Vocês lembram, eu falei a vocês, que o tempo do Advento é dividido em duas partes. Até o dia 16, inclusive, é chamado do Advento escatológico. É o Advento em que nós voltamos os nossos olhos para o Cristo que vem para julgar os vivos e os mortos. E a partir do dia 17, o Advento natalino, o Advento que nos prepara de uma maneira mais imediata para a chegada de Jesus, a primeira vinda dele. Pois bem, então, para concluir este chamado Advento escatológico, a igreja nos apresenta a figura de João Batista. Pois bem, então vamos meditar um pouco sobre esta figura, para que ele nos ajude, para que São João Batista nos ajude a bem acolher Jesus, seja por ocasião do seu Natal, seja por ocasião da sua vinda definitiva. Pois bem, São João Batista já tinha sido prenunciado pelo profeta Elias. Elias foi um grande profeta de Israel, que
lutou contra Acabe e Jezabel. Acabe era um rei mau, um rei ímpio, um rei que promoveu a idolatria, e Elias, por obediência a Deus, condenou aquela atitude de Acabe e de Jezabel, e por causa disso, por fidelidade a Deus, ele angariou a si inimigos. Para permanecer na amizade com Deus, ele estava disposto a ter inimigos. E neste sentido, Elias, que depois aquela figura de Elias vai se realizar novamente na figura de João Batista, é um exemplo para nós. Isto é, quem ama mais seu pai e sua mãe, seu irmão e sua irmã, seu filho e sua filha, sua fama, seu dinheiro, sua saúde, seus bens, mais do que a mim, não é digno de mim. Então Elias amava mais a Deus, a segurança da sua vida, porque ele tinha tudo, era um grande profeta, era um grande homem, ele tinha tudo para se dar bem em Israel, mas ele preferiu buscar a glória de Deus, e não a sua glória, aquilo que alegraria a Deus, e não aquilo que alegraria a ele na sua humanidade. Pois bem, então ele se dispõe com Acabe e Jezabel, vai ter o desfecho com o embate com os profetas de Baal, que serão mortos, e ele terá a sua vida perseguida, porque Jezabel, a rainha, promete-lhe a morte, porque aquilo ele realizou, porque ele venceu e dizimou os profetas de Baal. Pois bem, então aquela grande figura, Elias, ela foi então, depois os rabinos diziam que Elias voltaria de novo para preparar os caminhos do Senhor. E aí os rabinos faziam as interpretações mais fantasmagóricas que podemos imaginar desta vinda de Elias, porque Elias não tinha morrido, Elias tinha sido levado ao céu numa carruagem de fogo. Então cada um com a sua criatividade que dissesse como seria a vinda de Elias, como é que Elias voltaria novamente para preparar os caminhos do Senhor. E é sempre assim, meus irmãos, Deus cumpre as suas promessas, Deus cumpre as suas profecias de uma maneira inesperada. Depois que elas se cumprem, a gente olha para trás e diz, mas não é que estava na cara? É, depois que elas se cumprem. Mas enquanto elas não se cumprem, normalmente Deus nos desbanca. Deus cumpre, porque Deus é fiel, mas de uma maneira inesperada. Então, cuidado quando a gente fica tentando interpretar algumas profecias muito ao pé da letra. Não tenhamos dúvidas, Deus vai cumprir, mas muito provavelmente não exatamente daquela maneira como a gente tem interpretado. Pois bem, então Deus cumpre como? Enviando João Batista. Ele é o novo Elias. Imagine que nem João Batista sabia que ele era o novo Elias, mas ele iria preparar os caminhos do Senhor. Em Marcos capítulo 1, versículos 1 ao 8, vocês podem pegar lá, diz assim, começa assim o Evangelho de São Marcos: princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eis que envio o meu anjo diante de ti, ele preparará o teu caminho. Ele está aqui citando uma profecia de Malaquias e de Isaías. Então, São João Batista, esse anjo, a respeito do qual o profeta Malaquias fala, que seria enviado. Eis que envio diante de ti o meu anjo, ele preparará o teu caminho.
uma voz clama no deserto: traçai o caminho do Senhor, aplainai suas veredas. Então são as duas profecias, Malaquias e Isaías. E São João Batista é este anjo, é este profeta, é este que vai preparar os caminhos de Nosso Senhor. Ele que era primo de Nosso Senhor. Continua: João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. Então exatamente esta figura, João Batista pregando: o machado está posto na raiz, convertei-vos, que deve ser uma figura inspiradora para nós, porque nós também precisamos preparar os caminhos do Senhor, para que neste Natal o Senhor encontre acolhida no nosso coração. Meus irmãos, não é óbvio que você que está aqui nesta igreja, que estará provavelmente numa missa, numa noite de Natal, não é óbvio que será Natal para você. Será Natal se você também preparar o seu coração com a boa confissão. Será Natal se você também lutar de verdade contra os seus pecados, romper com os pecados mortais e procurar crescer no amor a Nosso Senhor, na virtude, no rompimento dos pecados veniais também. Será Natal se você que percebe que existe uma inimizade, uma contenda, você procurar se reconciliar, pelo menos naquilo que lhe for possível, tirar aquela rixa, aquela desavença do seu coração. Será Natal se você procurar nos seus atos concretos reproduzir os atos de Jesus, ter em você os mesmos sentimentos de Cristo. Aí sim você vai celebrar de verdade o Natal, porque senão você estará de corpo presente na liturgia, mas com um coração tão distante de Nosso Senhor. Você estará de corpo presente, isso para aqueles que estarão na missa, nem falo daqueles que nem à missa irão. Mas você pode vir à missa e achar que pela simples participação da Santa Missa, você está preparado para dizer: Feliz Natal, Jesus veio e encontrou morada no meu coração, na minha alma. Preparai os caminhos do Senhor. Os vales, as colinas precisam ser rebaixadas, os vales precisam ser aterrados, as colinas do orgulho e do pecado precisam ser derrubadas, e os vales das nossas baixezas, e nós temos baixezas, nós temos realidades que estão aquém de Nosso Senhor. Existem realidades na nossa vida, na nossa alma, que precisam ser elevadas, para que nós nos assemelhemos a Nosso Senhor. Aí sim, se isso você fizer, você poderá de verdade celebrar santamente o Santo Natal. E é por isso então que João Batista é esta figura, porque ele prepara o caminho do Senhor por meio da indicação da penitência. Então, vamos lá, como é que está aquela penitência a que você se propôs durante o tempo do advento? Está cumprindo direitinho? Foi a leitura de um livro espiritual? Então continue, vamos lá, e na sua leitura espiritual, na sua oração, pedir a Nosso Senhor que vá transformando o seu coração, já que você, por você mesmo, não consegue transformá-lo. Então, pedir a Nosso Senhor a graça de amá-lo, e de amá-lo de verdade, pedir a Nosso Senhor a graça de amá-lo como amou João Batista, que amou a Deus mais do que a si mesmo, ao ponto de reservar para si problemas, dificuldades, perseguições, mas não negar aquilo que a sua consciência diante de Deus o mandava a fazer. João Batista foi outro. Se Elias
foi perseguido por Acabe e Jezabel por fidelidade a Deus, João Batista literalmente perdeu a cabeça porque se indispôs com Herodes e Herodíades. Ele soube denunciar o pecado por fidelidade a Deus. Então, celebrar o Santo Natal, meus irmãos, é se preparar também para de alguma maneira perder a vida. Aquele menininho que será deitado nesta manjedoura ou lá no presépio, ele não é de brincadeira. Ele é fofinho, tem as mãozinhas gordinhas, mas é Deus. E Ele nos chama com a sua própria vinda na pobreza e na pequenez. Ele nos ensina também a esse caminho de pobreza, desapego de nós mesmos, desapego da nossa vida, para que nós possamos nos unir a Ele, porque isso Ele fez e isso fizeram todos aqueles que o acolheram: a Virgem Maria, São José, São João Batista e os santos na história da igreja. Então, pedir a Nosso Senhor, então, na sua oração, se este foi o seu propósito, ou se o seu propósito foi, por exemplo, sei lá, ficar sem o café durante o tempo do advento. E todas as vezes que de manhã você acorda e você se lembra do seu café, você diz: Jesus, que eu me lembre de Ti, que muito mais do que do café que eu me lembre que Tu és a minha riqueza, que Tu és o meu Deus, que Tu és o meu Salvador. Ajuda-me, Senhor, dá-me a graça de eu Te desejar a Ti mais do que eu desejo qualquer coisa neste mundo, inclusive, por exemplo, o café, se esta foi a sua penitência. Eu não sei qual é a sua penitência, o seu propósito espiritual, ou você está juntando um dinheirinho todos os dias, com algumas renúncias que você está fazendo, para no final, próximo ao Natal, dar uma cesta natalina a uma pessoa pobre. Ótimo, um excelente propósito, caridade. E aí você, quando vai juntando aquele dinheirinho, dizendo: Jesus, eu quero Te dar um Natal, porque assim como Tu disseste: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, Tu um dia dirás: Tu me deste no meu Natal uma cesta de Natal. Porque quando fazemos isso por amor a Cristo, ao necessitado, é ao próprio Cristo que nós fazemos. Então isso é uma preparação bem ativa, mas que concomitantemente, ao mesmo tempo, vai a súplica: Senhor, prepara-me, dá-me um coração bem disposto, dá-me um coração predisposto para Te acolher. Então, assim como João Batista preparou os caminhos do Senhor, você vai sendo João Batista para você, de alguma maneira, preparando os caminhos do Senhor na sua alma, para que você esteja bem disposto a recebê-lo. Então, João Batista, essa figura que prepara os caminhos do Senhor, mas que também indica a presença de nosso Senhor. Lá em João, capítulo 1, versículo 29, diz que João Batista, a quem tinha sido perguntado se ele era o Messias, ele diz: eu não sou. Perguntaram se ele era Elias, ele disse: não sou. Nem ele sabia que a vida dele era a concretização daquela profecia de que Elias voltaria. Perguntaram se ele era Elias, não sou. Perguntaram se ele era o Messias, não sou. Ele disse: eu sou apenas a voz, versículo 23, eu sou a voz que clama no deserto. E clama o quê? Endireitai o caminho do Senhor. Endireitai os caminhos. É isso o que São João Batista dizia para os seus interlocutores na época, e o que ele diz para nós: que nós endireitemos os nossos caminhos, que nós aplainemos as nossas estradas, para que o Senhor venha. Mas quando ele viu Jesus,
versículo 29, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele prepara os caminhos do Senhor, e ele aponta o Senhor quando ele viu. Pois bem, meus irmãos, eu falei que nós precisamos meditar a respeito da figura de São João Batista, que é uma figura que encarna este espírito natalino. Eu falei que nós precisamos ser João Batista para nós mesmos, isto é, preparar os caminhos do Senhor em nós, endireitar os caminhos do Senhor em nós, aplainar as estradas do Senhor em nós, para que o Senhor, por ocasião da sua vinda, encontre em nós morada. Mas nós precisamos também ser João Batista para o outro, indicar o caminho do Senhor para o outro, ajudar a endireitar os caminhos, as estradas para o outro. E como é que nós podemos fazer isso? Quando você, por exemplo, liga para um amigo seu, que você sabe que é católico, e às vezes é católico, meia boca, meia tigela, e você, por caridade, não para condenar-lhe a superficialidade, mas por caridade, porque você quer que ele tenha um Natal tão bom como você quer ter também. Então você liga para o seu amigo e você vai falar com ele e perguntar a ele se ele já se confessou, se ele já se preparou para o Natal, o que é que ele tem feito para se preparar. Que às vezes a gente liga, perguntar o quê? Se vai ter ceia, se vai... Pode me chamar de preconceituoso, mas às vezes isso é mais conversa de mulher, tá? Que roupa você comprou para o Natal? Que cor você vai usar? Como será o seu vestido? Tá bom, você pode conversar sobre isso, não vou discutir não. Mas a questão não é essa. A questão é de você ligar e perguntar se a sua amiga, se o seu sobrinho, se a sua sobrinha, se a sua vizinha está se preparando para o Natal. E se você ouvir uma negativa, não, você vai dizer: olha, pois bem, lá no Cristo Rei, lá na nossa paróquia, às vezes é até paroquiana, as confissões estão acontecendo. Nós precisamos nos preparar para o Santo Natal, e também nos preparar para o Senhor que vem, num dia que nós não sabemos, numa hora em que nós não esperamos. Por isso precisamos estar preparados, com toda a caridade, conversar com os nossos filhos, com os seus filhos, e perguntar: meu filho, minha filha, você já se confessou? É importante se confessar para o Santo Natal, para poder receber Jesus na Eucaristia, para ir à missa na noite de Natal, ou durante o dia de Natal, e poder cantar de verdade os hinos natalinos, mas não apenas da boca para fora, mas cantá-los como quem se canta para o próprio Cristo presente no seu coração, como quem canta para uma criança, porque Ele está presente, Ele está vivo na sua alma. E se você diz: padre, mas a minha vizinha é muito difícil, padre, mas os meus amigos são muito mundanos, padre, mas os meus filhos têm um coração duro, eu não sei nem como falar. Pois bem, então reze antes. Não vá na cara e na coragem evangelizar a sua vizinha, os seus amigos, os seus filhos. Vá no Espírito. Primeiro reze, faça talvez uma pequena penitência, um pequeno jejum, e vá para o seu filho e peça a ele um presente de Natal: se confessar e ir à missa. É esse o presente que o seu pai lhe pede, que a sua mãe lhe pede, que você se confesse e que você vá à missa e confiar a nosso Senhor, o seu filho, a sua filha, que quer mais a salvação dele do que você e do que ele mesmo. De você conversar com o seu amigo e mostrar o que a figura desse mundo passa. E se você, meu santinho, tem mais de 30 anos, você já tem uma experiência clara, concreta e às vezes até dolorosa da passagem deste mundo. Isto é, você já está envelhecendo, você tem dor aqui e ali, você já não tem mais aquele físico e aquela saúde de outrora.
E aí você, sem nenhum pessimismo, mas com toda a realidade, você dizer: está vendo? A figura desse mundo passa, e nós precisamos nos preparar para aquela felicidade, para aquela vida perfeita que não passa. Vamos lá, vamos então, eu vou com você, que pode ser que o seu amigo não seja tão distante da igreja, ou não seja esta a sua paróquia, que ele não saiba como lá chegar, tenha vergonha. Você vem com ele, isto é, você pega alguém como quem pega pela mão e vem com ele para a igreja, para levá-lo para se confessar. E você, chegando à igreja, você diz: Jesus, agora, mais do que nunca, se antes já era contigo, agora, mais do que nunca, é contigo. Eu não tenho acesso ao coração dele, eu não tenho acesso ao coração dela. Tu o amas mais do que eu o amo. Toca, Senhor, o coração dele, toca, Senhor, o coração dela, assim como tu um dia tocaste o meu. Então quer dizer, você vai ser João Batista, você vai ser alguém que prepara os caminhos do Senhor na alma de alguém. E aí, meu santinho, independentemente do resultado, o seu Natal será Natal, porque você se preparou para que Cristo encontre acolhida no seu coração, para que seja Natal para você. E você de alguma maneira tentou ser João Batista para alguém, ou para algumas pessoas, independentemente do resultado. Mas você foi apostólico, você foi missionário, você saiu da sua zona de conforto e tentou ganhar almas para Cristo, ganhar almas para Deus. Mas o que nós não podemos fazer é, com os braços cruzados, esperar que o dia 25 chegue, né? Uma espera meramente cronológica, e aí achar simplesmente que quando chegar o dia 24 à noite, na missa da noite, ou durante o dia 25, simplesmente porque estaremos presentes na Santa Missa, será necessariamente para nós Natal. Meus irmãos, para que nós vivamos o Natal, nós precisamos, como São José, São João Batista, a Virgem Maria, nós precisamos preparar o caminho, a chegada do Senhor para o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.